Bom, pastor, na verdade, eu sou pastor já há mais de 15 anos, né? Aceitei Jesus em 1998, lá em Limoeiro do Norte. E de lá para cá, a gente tem trabalhado, tem buscado ao Senhor. Eu costumo dizer que eu nunca almejei nada, né? Deus foi me conduzindo, até mesmo na questão ministerial. Eu sempre quis ser um cooperador, né? No sentido de, eu sempre achei que eu ia ser um empresário e ia ajudar na obra, ia ajudar pessoas. Esse era o meu projeto. Eu sempre tive empresa desde muito novo. Mas aí Deus foi me conduzindo, me conduzindo. Em 2015, Deus me tira do comércio. Aliás, em 2005, Deus me tira do comércio. E aí eu passo a viver de forma obra, né? Começa a viver realmente a obra com mais intensidade. E aí de lá para cá, eu me do pastor, depois muito tempo na Assembleia de Deus Ebenezer, depois nós fundamos a comunidade cristã Anunciai, o Ministério Anunciai, que é um ministério que já vamos completar no próximo ano 15 anos de existência, né? São meninos que hoje são homens e mulheres casados, pais de família, mas que há 15 anos atrás eram garotos. E a gente já vem numa trajetória desses 15 anos, louvando a Deus em muitos lugares, pelo Ceará, no Brasil, enfim. E Deus tem honrado, né? Deus tem abençoado. E aí hoje nós estamos caminhando ministerialmente com o apóstolo Marclay, que você conhece, né? Na Refúgio da Graça. Nós estamos juntos ali. E Deus tem feito coisas tremendas, coisas maravilhosas. E hoje eu estou lá com ele trabalhando ministerialmente na obra, mas o meu foco é o Ministério Anunciai, né? O Ministério de Louvor. É o objetivo que a gente tem traçado, é o que Deus tem determinado no nosso coração. Então nós servimos na igreja, na Refúgio da Graça, mas temos esse ministério que atua de forma muito intensa na questão de louvor, ministração. Inclusive sábado nós já estaremos na igreja ali na Messejana, a igreja presbiteriana, e vamos estar lá louvando o nome do Senhor. Então, assim, e ministrando a palavra. Então esse é o nosso ministério, né? Anunciar a palavra através do louvor. Então, assim, essa breve apresentação é só para poder as pessoas se situarem um pouco acerca de quem eu sou. Já não sou um garoto na obra, já são 23 anos, né, de evangelho. E para a glória de Deus, Deus tem nos abençoado e tem nos ensinado bastante. A gente aprende muito, aprende com os erros, aprende com os acertos, aprende com as outras pessoas que estão ao nosso lado. E para a glória de Deus, temos amadurecido a cada tempo, a cada instante que passa. Eu sou muito grato também ao Eduardo, a gente passou um tempo juntos aí caminhando, e é um cara muito de Deus, um cara muito parecido comigo na questão da obstinação, de ser uma pessoa que tem realmente, que vai para cima daquilo que sonha, daquilo que almeja, e é um homem de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele. E louvo a Deus pela sua vida, né? Estamos nos conhecendo hoje, que Deus abençoe mais e mais, em nome de Jesus. Mas eu queria trazer uma palavra, pastor, hoje breve, bem objetiva, acerca do caminho que nós devemos trilhar para aqueles que querem trilhar um caminho com o Senhor Jesus, né? Aqueles que almejam ter uma vida ao lado do Mestre. Porque a Bíblia vai nos mostrar alguns fundamentos que sem eles nós não vamos conseguir caminhar com Jesus. Porque se nós observarmos, a maioria das pessoas, se não a totalidade, mas a grande maioria, elas sempre vão falar que temem a Deus, que amam a Deus, que eles são de Deus, enfim, todo mundo tem esse pensamento. Isso já é um bom começo, né? Quando nós abertamente declaramos que amamos a Deus, que temos temor a Deus, isso já é um passo importantíssimo. Mas só que existe um caminho a ser seguido, né? E o primeiro fundamento que a gente precisa entender é que a fé, ela é o fundamento essencial, é a condição sine qua non. Se eu não tenho fé, eu não tenho como andar com Deus. Aqui a Bíblia fala em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível, né, nós agradarmos a Deus. Porque é fundamental que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador, que ele é recompensador daquele que o busca. Então o primeiro passo que nós devemos dar para termos uma comunhão com Deus é fé, é crer. Nós precisamos crer.
A Bíblia fala, por exemplo, aqui, no livro de João 3,18, que quem nele crê já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque a fé é essa condição básica, necessária, para nós caminharmos com ele. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos crer que ele existe, precisamos crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, precisamos crer que ele é o Filho de Deus, precisamos crer que ele é o nosso único e suficiente Salvador, que nós não precisamos de mais nada além dele, que nós não precisamos de mais ninguém além dele. Eu sempre dou o exemplo do tanque de Betesda, né, daquele paralítico, porque quando Jesus chega para ele e diz, olha, você quer ser curado? Ele olha e diz, não tem ninguém que me leve para o tanque. Porque, na verdade, a fé dele estava no tanque, não estava em Jesus. Ele nem reconhecia Jesus. Então, a fé dele estava canalizada para algo. Ele tinha fé, mas era uma fé que não estava focada em Jesus. Então, Jesus diz, olha, levanta, toma o teu leito e anda, né? Deu a ordem. Eu tenho um louvor que se chama Tanque de Betesda, e lá eu faço uma conjectura. E no refrão, Jesus diz assim, ó, levanta e anda, sou maior que esse tanque, sou Jeová Rafa, o Deus que cura, né? Então Jesus estava dizendo para ele o seguinte, olha, eu sou maior que as tuas possibilidades, eu sou maior do que todas essas coisas ou pessoas que você canaliza a sua fé. Então o ser humano em si, ele tem fé, porque ele é um ser espiritual, mas em que nós temos fé? Em que nós estamos crendo? E a condição para andarmos com Deus, para termos uma vida de comunhão com o Senhor, é canalizar a nossa fé, tirar a nossa fé de tudo aquilo que não é Deus e canalizar para Ele. É crer em Jesus. Então essa é a condição básica. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que Jesus é suficiente na minha vida. O segundo ponto que a gente pode meditar também é aqui em Lucas 9:23. Vou até ler esse texto. Lucas 9:23, que diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui estão 2 passos a mais, que são importantes, né? O primeiro, como eu falei, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível, porque Deus é um Deus invisível, né? É um Deus que não se manifesta, ele se manifestou através de Jesus, visivelmente, mas nós, por exemplo, na nossa geração, nós não tivemos a honra de caminhar com Jesus aqui na Terra. Então, a nossa visão acerca de Deus é mediante a fé pela palavra. Nós não conseguimos ver Deus, nós não conseguimos pegar Deus. Então, a fé é fundamental porque nós cremos num Deus invisível, num Deus que não tem uma forma física aqui entre nós. Então, é por isso que a fé é fundamental. O segundo passo, como está dito aqui em Lucas 9:23, quando Jesus diz, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz, e aí sim, você pode me seguir. Nós observamos aí 2 condições a mais. A primeira é, negue-se a si mesmo. E o que significa negar a si mesmo? Significa, no fundo, obediência a Deus. Porque o grande problema do ser humano é que a tendência nossa, natural, é de fazer as nossas vontades. Eu quero sempre fazer a minha vontade. Cada um de nós quer fazer aquilo que nos agrada, aquilo que nos traz prazer, nos traz alegria. E essa talvez seja a maior dificuldade do ser humano de caminhar com Deus. Porque muitas pessoas acreditam que para andar com Deus eu tenho que estar o tempo todo no sentido de, poxa, eu tenho que estar satisfeito, tenho que estar motivado. Mas, querido, andar com Deus significa obedecer a Ele e não a mim. E obedecer a Deus, muitas vezes, vai nos levar, vai nos condicionar a uma situação de desconforto. Ora, quando Jesus disse aos discípulos, né, entrem no barco, vão para o outro lado do mar que a gente vai se encontrar lá. Ele estava o quê? Ordenando. Ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, os discípulos estavam eufóricos, estavam muito felizes, super motivados. Esse é o cara, esse é o homem. Olha aí que homem é esse que multiplica pão e peixe e tal. A multidão veio se aconselhar com Jesus. Jesus começou a orar, começou a ministrar para eles e ordenou os discípulos, pega aqui o barco, vamos para o outro lado que a gente se encontra lá.
Então eles obedeceram a ordem de Jesus, porque foi um comando, foi uma ordem. Eles entraram no barco e saíram mar adentro. Acontece que lá pela madrugada, um vento contrário bateu no barco. E aquele vento contrário trouxe o quê? Uma grande tempestade. Uma tempestade muito forte, ventos muito fortes, ondas muito impetuosas. E aqueles homens ficaram apavorados. E nós sabemos que a grande maioria dos discípulos ali eram homens experientes, eram homens acostumados a lidar com a pesca, né? Eram homens que estavam acostumados com o mar. Mas a tempestade era tão intensa, era tão forte, que eles tiveram medo de morrer. Então, se você imaginar que homens experientes, homens que estavam acostumados com o mar, estavam apavorados, é porque o nível da tempestade era muito alto, era um nível muito forte. Então, obedecer a Deus muitas vezes vai nos levar para esse ambiente de tempestade. Mas só que isso não é para a morte, é para que nós possamos ser moldados, treinados, capacitados. E uma das coisas que eu aprendo é que a obediência, ainda que nos leve algumas vezes para esses ambientes de turbulência, para esses ambientes de instabilidades, ainda que nos leve para essa condição, obediência a Deus gera milagre. É tanto que quando é lá pela quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre o mar. Jesus vem andando sobre as águas. E aquela luz resplandecente, eu fico imaginando aquele breu, né? Da madrugada, aquela escuridão. E de repente vem um homem, aquela luz radiante, aquele brilho maravilhoso do nosso Deus, caminhando sobre as águas. Eles olharam e disseram o quê? Olha, é um fantasma. Eles ficaram mais apavorados ainda, de tão desequilibrados que eles estavam emocionalmente. Mas quando Jesus se aproxima, a primeira coisa que ele diz o que é? Tenham calma, sou eu. Ora, humanamente falando, era mais fácil Jesus primeiro acalmar o mar, acalmar a tempestade e depois dizer, tenham calma. Mas Jesus chega no meio da tempestade, no meio daquele processo de instabilidade, e ele diz, tenham calma. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus está me ensinando que quando eu estou em obediência a Ele, eu não preciso temer as tempestades. Eu não preciso temer as instabilidades que a minha obediência a Ele vão gerar. Porque Ele está no controle e Ele está cuidando de mim no meio das tempestades que eu não provoquei. Porque quando nós desobedecemos, nós também vamos ser transportados para um ambiente de instabilidade. O pecado gera essas circunstâncias negativas da nossa vida, a nossa colheita, leva para tempos de dificuldade. Só que aí nós temos que ter a nossa própria responsabilidade, porque fomos nós que nos conduzimos para aquele lugar. Mas quando nós estamos em obediência a Deus, ainda que Ele nos leve para um processo de instabilidade, Ele se responsabiliza, porque é Ele que nos direcionou para lá. Então, quando Jesus se aproxima e diz, tenham calma, era Jesus ensinando, olha, vocês precisam ter equilíbrio no meio das tempestades. Porque é muito fácil, pastor, ter equilíbrio no meio da bonança. É muito fácil ter equilíbrio quando as coisas estão dentro do nosso domínio. Mas quando elas fogem, quando as rédeas saem das nossas mãos, a nossa tendência é ficar desequilibrado. E Jesus está nos ensinando a manter o equilíbrio, porque isso também é um processo de confiança, de crer que Ele está no controle. Porque ainda que eu perca o controle, Ele não perde. E se eu estou debaixo de obediência, que é o segundo ponto que nós estamos falando, que é a condição de seguir Jesus, a primeira é a fé, a segunda é a obediência. Se eu estou em obediência, Ele vai se responsabilizar. Ele vai estar do meu lado. Então ele se aproxima e ele ensina aos discípulos, olha, tenham calma, sou eu. Por que Jesus quer que a gente mantenha a calma nos processos de instabilidade da nossa vida, nos tempos de tempestade? Porque são exatamente nesses momentos de instabilidade que nós tomamos... Desculpa. São nesses momentos de instabilidade que nós tomamos as decisões mais loucas da nossa vida. O homem desequilibrado é um bicho, né? O homem, quando fala o ser humano, quando ele está fora de controle, quando ele está desequilibrado emocionalmente, ele cava a sua própria cova. É por isso que no momento de instabilidade pessoas tiram a própria vida, é por isso que no momento de instabilidade pessoas abandonam a sua família, é por isso que em tempos de instabilidade as pessoas tomam atitudes que elas normalmente não tomariam. E Jesus está nos mostrando, nos ensinando através dessa passagem que é necessário nós termos fé nele, de que ele está no controle para que a gente consiga manter esse equilíbrio. O vento está soprando, a tempestade está batendo no barco
mas eu tenho que crer que Deus está no controle dessa tempestade. E aí eles começam a ter um pouco mais de calma. Só que aí eu vejo um outro ponto interessante, é que Pedro, quando percebe que é Jesus que está chegando, ou quando ele começa, poxa, Jesus disse que é ele, então peraí, Jesus é o Senhor mesmo? Pois se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. O que é que Pedro enxergou? Pedro, ele conseguiu não só manter a calma e o equilíbrio no meio da tempestade, mas ele também encontrou uma oportunidade de viver algo sobrenatural no meio da tempestade. Aleluias. Porque muitas vezes a gente se apavora com a tempestade, achando que a gente vai morrer, e Deus está nos ensinando que Ele não quer nos matar, e que ao contrário, Ele quer que a gente viva experiências sobrenaturais no meio das nossas maiores dificuldades. Os maiores milagres que aconteceram na minha vida, pastor, foram nos tempos de maior instabilidade. É quando as finanças estavam ruins, é quando eu estava passando deserto, é quando eu estava passando grandes lutas, sabe? Quando eu estava aprendendo a caminhar com Jesus, Deus me colocava em cada situação, que eu dizia, Senhor, eu vou morrer. E Deus dizia, não, eu estou te moldando, estou te preparando, porque eu tenho grandes coisas a realizar. Deus vai nos forjar em meio às nossas lutas. Deus vai nos forjar em meio às nossas tempestades, sabe? Ele precisa, porque nós estamos em guerra. E o treinamento militar é um treinamento que visa levar você para a condição mais próxima da realidade. Então Deus nos coloca diante de tempestades para que a gente seja moldado, a aprender a lidar com elas. E não só a lidar, a viver experiências sobrenaturais no meio das tempestades. Então Pedro, quando vê a possibilidade, ele diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, então me dá só uma palavra que eu vou ter contigo aí sobre as águas. É engraçado que todos os outros mantiveram o equilíbrio, mas ficaram no barco. Manter o equilíbrio já é uma virtude. Graças a Deus, se a gente conseguir manter o equilíbrio no meio das tempestades, já é maravilhoso. Mas se você tiver a capacidade de discernir o Deus que está sobre a sua vida, e se você enxergar que no tempo da sua maior adversidade é um campo muito fértil para que você viva milagres extraordinários, se você conseguir perceber isso, você vai viver numa outra dimensão espiritual. Então Pedro chega e diz, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. O que Jesus diz? Vem. Só disse isso, vem. E ele teve que ter a ousadia de descer do barco. Eu fico imaginando, que aqui são conjecturas, né? Mas eu fico imaginando os discípulos, o homem não desce desse barco não, porque a tempestade não para. A gente está falando aqui de um diálogo que estava acontecendo entre Pedro e Jesus e a tempestade truando, né? O vento batendo, as ondas batendo, e ele já não ligava mais para a tempestade. Pedro já tinha tirado os olhos da tempestade, ele já estava olhando para Jesus. Porque quando a gente tira os olhos do problema, não é que o problema vai desaparecer naquele momento, mas aquele problema já não vai interferir, porque a gente não está mais focado nele, a gente está focado agora em Jesus. E quando a gente foca em Jesus, as demais coisas se tornam insignificantes. Ainda que estejam fortes e impetuosas, mas elas se tornam insignificantes. Então, quando Pedro diz, Senhor, eu posso e pode, ele desce. E eu fico imaginando aqui, né, como eu estava falando, os discípulos, homem, não desça não, vai morrer e tal. E ele, calma, é Jesus que está me chamando. E aí ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Eu não sei quantos passos ele deu, né? Se 2, 3, 4, 5, não sei. Mas o importante é que ele andou sobre as águas. Ele viveu uma experiência extraordinária. Ele viveu uma experiência sobrenatural. E eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, você que está acompanhando essa live, talvez Deus tenha me mandado hoje, porque você está vivendo a maior tempestade da sua vida. Mas Deus manda te dizer que, primeiro, essa tempestade não vai te matar. E segundo, se você tiver sensibilidade espiritual, se você tiver com seus ouvidos espirituais atentos para a voz de Deus, você vai ter grandes oportunidades de viver o sobrenatural de Deus no meio desse dilema, no meio desse problema. Aleluias. Então Pedro anda, e ele começa a andar, e ele começa a andar sobre as águas. Só que a Bíblia diz que por um momento ele vai olhar de novo para a tempestade. Ele começa a olhar de novo para o problema. E a relação é essa, pastor. Olha para o problema, afunda. Olha para Jesus, você anda sobre as águas. Esse é o ponto. A gente precisa entender isso. Problemas sempre virão. Problemas sempre estarão no nosso cotidiano. Mas a questão é, para onde está direcionado os meus olhos? É por isso que o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. Ele tira a visão da circunstância. E ele foca lá em onde, quem está acima dos montes?
o nosso Deus. Então o salmista está dizendo, eu estou elevando os meus olhos para quem pode resolver esse problema. Eu não vou olhar para o problema, porque olhar para o problema não resolve, mas olhar para Jesus resolve. Então Pedro, enquanto olhou para Jesus, ele estava caminhando. Quando ele volta o seu olhar para o problema, ele afunda. Só que a Bíblia diz que quando ele afunda, ele clama, Jesus, salva-me. E a Bíblia diz que imediatamente, não foi 1 minuto depois, 10 minutos depois, não foi um dia depois, foi imediatamente. Jesus estende a mão e traz Pedro de volta. Por quê? Porque Pedro estava debaixo de obediência, e é esse o ponto. Quando nós estamos debaixo de obediência, nós vamos viver milagres. Quando nós estamos debaixo de obediência, nós vamos viver a provisão de Deus imediata, a proteção de Deus imediata, porque nós estamos debaixo de obediência. A responsabilidade, vamos assim dizer, é dele, porque ele nos conduziu para aquele lugar, entende? Mas quando nós desobedecemos, nós saímos desse ambiente de proteção, desse ambiente de entendimento que Deus está cuidando de nós. Por quê? Porque nós tomamos a nossa decisão. Aí é por nossa conta e risco. Por isso que obedecer é tão importante, porque a obediência vai gerar um padrão de proteção, de zelo, de cuidado, de provisão, de milagre sobre a nossa vida. Então as pessoas, por isso que Jesus diz, quem quer vir após mim, o primeiro foi a fé, o segundo, negue-se a si mesmo. Gente, é tempo de nós começarmos a lutar contra nós mesmos. Eu costumo dizer que o nosso maior inimigo não é o diabo, o nosso maior inimigo somos nós, porque as nossas vontades, elas muitas vezes reinam. A gente diz não para o diabo, mas a gente não quer dizer não para a gente, entende? Então a gente quer caminhar sempre de acordo com aquilo que a gente quer. E não funciona assim. Deus normalmente vai requerer de nós aquilo que nós não queremos dar. Mas cabe a nós termos o entendimento, e aqui é um culto racional, que o apóstolo Paulo fala, é quando nós tomamos uma decisão, não por emoção, não por motivação, tomamos uma decisão pela razão. Peraí, Deus está me chamando, Deus está requerendo isso de mim, então eu preciso obedecer. Aquela parábola que Jesus trata dos 2 filhos, né? O pai chega para o filho e diz, meu filho, vá cuidar da nossa vinha, né? É de lá que vem o nosso sustento, é de lá que vem a nossa provisão. O filho, pai, eu não estou afim, eu não vou não. E aí ele sai da presença do pai. Só que no caminho ele cai em si. Peraí, cara, eu não estou afim de ir, eu não tenho motivação para ir cuidar de lavoura hoje, eu estou, estou aqui conjecturando, né? Eu estou cansado, eu estou estressado, não estou num dia bom, eu estou mal. Mas quer saber? Meu pai mandou eu ir tomar conta da vinha, né? Eu vou obedecer, eu vou lá, mesmo não querendo ir, mesmo sem motivação, mesmo sem disposição, mas eu vou lá, vou fazer a vontade dele. E foi. Já o outro, ele chega e diz, meu filho, vai cuidar da vinha, né? Vai lá cuidar da nossa propriedade. Pode deixar, pai, tô lá, né? Pode deixar comigo, vou lá fazer. Só que no caminho ele quer saber, eu lá vou sujar minha mão com areia, lavou minhas unhas, fiz hoje, né? Lá vou sujar minhas unhas e tal. Vou não. Então esse é o padrão. Nós vivemos uma geração, e aí não é um mérito nosso, né? Um mérito entre aspas, da todas as gerações. As gerações, elas querem fazer as suas próprias vontades. Eu estou afim, eu vou. Não estou afim, eu não vou. E não é assim que funciona. Né? Obedecer a Deus é dizer, cara, eu vou fazer o que Ele mandar. Quer gostando, quer não gostando. Quer sendo agradável ou não. Quer me trazendo conveniência ou não. Porque muitas vezes a obediência a Deus vai nos levar para esses momentos de inconveniência. Não é tão conveniente. Quando Jesus diz, olha, o caminho é estreito e a porta, né, apertada, ele está dizendo, é inconveniente andar comigo. Só que no final da caminhada você vai alcançar os pastos, né? O resultado que você deseja. Só que o outro caminho é largo. É mais fácil de andar por ele, mas o resultado é morte. Então, nós, os seres humanos, nós andamos por resultado, por prêmio. As pessoas dizem, porque andar com Jesus, você não pode querer nada, mas Deus sabe, tanto é que Ele vai nos dar galardões, existe coroa nos esperando, existe bênçãos até na terra, ainda que na terra eu vou te abençoar. Deus sabe que todo ser humano, e o ser humano em geral, ele anda por recompensa.
Deus, ele é galardoador daquele que o busca. Então Deus entende que ele precisa nos dar aquilo que nós, por obediência, vamos merecer. Não porque merecemos em si, mas porque nos submetemos à vontade dele. Então, é esse o segundo ponto. O primeiro, temos que ter fé para poder primeiro crer em Deus, acreditar que Jesus é o Messias, é o Filho do Senhor, acreditar que ele é o nosso único e suficiente Salvador. É o primeiro passo. O segundo é obedecer. Porque a visão de Jesus, a visão de Deus é muito além da nossa. Às vezes a gente olha algo aqui e diz, vou fazer assim porque isso aqui vai dar certo. E Deus já está olhando lá na frente e vendo que vai ser errado, que vai dar errado. E muitas vezes Deus corta alguns sonhos, fecha algumas portas, porque ele enxerga lá na frente. E a Bíblia diz que ele fala, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Né? O Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, quando Jesus fechar uma porta para você, quando Jesus tirar uma pessoa da sua vida, né, afastar uma pessoa, é porque ele te ama. Nós precisamos entender que todas as coisas, o apóstolo Paulo ele chegou a uma conclusão incrível. Eu fico imaginando como é que Paulo chega a essa conclusão. Eu fico imaginando que ele estava aqui pensando, cara, eu tentei fazer isso e não deu certo, eu tentei evangelizar em tal canto, o Espírito me compeliu a não ir para lá, eu tentei fazer isso e não deu certo, Deus mandou fazer isso, eu não queria fazer, mas eu fui e fiz e deu certo. Aí ele ficou pensando, eu estou imaginando, né? Ele pensando aqui, quer saber, rapaz? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Porque eu fico imaginando ele montando o quebra-cabeça. As coisas que deram errado, as coisas que deram certo, as coisas que ele quis fazer e Deus não deixou, as coisas que ele não queria fazer e Deus mandou ele fazer, todas elas somadas, todas elas combinadas, né, geraram um bem para a vida dele. Então ele chegou a essa conclusão, cara, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque ele sabia que amava a Deus e estava também debaixo do propósito. Então é isso que nós devemos entender. Que se nós obedecemos a Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, ainda que essa obediência nos leve para ambientes desconfortáveis, a gente precisa saber que lá no final, as coisas todas juntas, somadas, elas vão cooperar para o nosso bem. Eu poderia falar aqui vários exemplos sobre obediência, mas devido ao tempo a gente vai pular aqui já para o último ponto. Que quando ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quando eu olho para essa passagem, tome a cada dia a sua cruz, eu vejo que Deus vai requerer de nós uma coisa chamada obstinação. Nós precisamos ser pessoas obstinadas, precisamos ser pessoas intensas, pessoas fortes, porque carregar todo dia a sua cruz é colocar sobre os nossos ombros, meu pastor, todas as nossas dificuldades. Tem pessoas que dizem assim, não vou servir a Deus porque eu não tenho tempo. Então pega esse mínimo de tempo que você tem, coloca nos teus ombros e dedica ao Senhor. Eu não vou servir a Deus porque eu não tenho dinheiro. Então pega essa tua dificuldade financeira, coloca nos teus ombros e vai servir ao Senhor. Mas eu não sirvo a Deus porque eu tenho um marido incrédulo ou uma esposa incrédula, porque meus filhos estão desviados, sei lá. A gente começa a colocar uma série de situações que nos impedem de caminhar com Jesus. Ele está dizendo, coloca tudo isso nos teus ombros e segue-me. Não adianta a gente tentar colocar obstáculos, colocar impedimentos para andar com ele. Porque quando a gente caminha com ele, é ele que nos traz alívio. É ele que troca o nosso fardo pelo fardo dele que é leve. Então nós não podemos simplesmente esperar uma condição, que tem gente que diz assim, não, quando eu deixar, sei lá, a bebida, quando eu deixar a droga, quando eu deixar a pornografia, quando eu deixar isso ou aquilo, eu vou seguir Jesus. Meu amigo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque ele é exatamente aquele que troca o fardo com você. Ele é o teu libertador. Ele é aquele que quebra os grilhões, que quebra as algemas. É Jesus que vai nos tirar de um lugar de escravidão e firmar os nossos passos sobre uma rocha, que é Ele mesmo. Então não dá para esperar uma condição humana boa para seguir. Você tem que ir como você está. Você não pode permanecer, porque Ele vai quebrar as cadeias. E aí é onde muitas pessoas também se confundem, porque Jesus, Ele quebra as cadeias que nos prendem. Mas ele não vai colocar um chip na nossa cabeça
que vai simplesmente mudar os nossos pensamentos. A gente vai pensar agora só no que é santo, vai agora querer desejar só aquilo que agrada a ele. Não, ele quebra as cadeias. Por que ele quebra as cadeias? Porque antes dele quebrar as cadeias, nós somos o quê? Escravos. E o escravo, ele não tem domínio sobre ele mesmo. Se você está escravo do pecado, né, quando você é escravo do pecado, você é um usuário de droga. Você usou a droga aqui, aí você, puxa vida, por que eu fiz isso? Eu não vou fazer isso nunca mais na minha vida. Um dia depois você está fazendo. Por quê? Porque você é escravo. Você não tem domínio sobre a sua vida. Então o pecado, ele escraviza o ser humano, né? Mas quando Jesus entra na nossa vida, ele quebra esses grilhões. Ele quebra essas algemas, essas correntes que nos aprisionavam. Só que os desejos ainda estão aqui. Ele não arranca. Por quê? Porque a nossa natureza humana está contaminada. É o que o apóstolo Paulo dizia, cara, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço, porque opera em mim a lei do pecado. Ainda bem que existe agora a lei de Deus, que me dá a condição de lutar. Porque o que o ser humano tem que entender é que enquanto nós estivermos na terra, enquanto nós não tivermos um corpo glorificado, vai haver essa luta. Meu corpo, a minha carne deseja o pecado, mas o meu espírito, o Espírito de Deus que habita em mim, ele deseja o que é de Deus, o que é santo. Então é um conflito. E aí é onde as pessoas se perdem, porque acham que uma vez aceitando Jesus, não vão ter mais esses sentimentos. Meu filho, você vai ter. Agora você está livre para lutar. Quando a Bíblia vai nos mostrar aquela passagem da rainha Esther, né? Havia um decreto que o povo de Israel, ali, os judeus, eles seriam mortos, eles não poderiam nem se defender. Quando o rei não podia revogar o decreto, mas ele cria um outro decreto dizendo o quê? Eles agora podem se defender, eles podem se armar. A luta ia acontecer, mas agora eles tinham condição de guerrear. O que Jesus fez foi quebrar os grilhões e agora vocês têm condição de lutar contra o pecado. É o que Deus disse lá a Caim. Ei, meu filho, o pecado está à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, o pecado ele vai estar sempre nos rodeando. Mas se eu for escravo, se eu for algemado pelo pecado, aí eu não tenho domínio. Ele vai me dominar sempre, ele vai me vencer sempre. Quando Jesus entra e quebra as correntes, agora eu posso lutar. Então, o ser humano, o cristão, tem que entender que todos os dias ele tem que levantar, ele tem que dizer, Senhor, me ajuda a vencer esse dia. E aí, como é que ele vence? Ele tem que se alimentar, né? Que nós alimentamos o nosso corpo, mas tem que se alimentar espiritualmente. Porque se o espírito estiver forte, ele vence a carne. Se a carne estiver mais forte, a carne vai vencer. Daí a necessidade de nós lermos a palavra, daí a necessidade de nós jejuarmos, daí a necessidade de nós orarmos, para que nosso espírito, né, ele se fortaleça, porque é uma guerra. E a nossa maior guerra somos nós contra nós mesmos. É contra esse homem interior que insiste né? Eu vi uma passagem esses dias, não sei quem foi, não lembro agora, ele dizendo, eu pensei que quando eu me batizei, que o meu homem havia morrido afogado. Só que eu descobri que ele sabe nadar. Então, ele está vivo, né? E cumpre a mim, né, botar ele no canto dele todo dia. Todo dia. Mas eu só consigo isso se eu estiver com o meu espírito vivificado, se eu estiver forte, se o meu espírito estiver robusto na presença de Deus, tá? E não é fácil, porque são muitas lutas que no nosso cotidiano. Você vê, quando você me convidou para essa live, eu fiquei super feliz, mas, poxa, e agora? Eu tenho que ter um mercantil, tenho um compromisso. Estava com tempo que eu não fazia live. Só que isso são o quê? Situações que você precisa vencer. Então hoje eu já coloquei o pessoal lá para trabalhar, já vim para o meu quarto aqui, já preparei tudo, né? E nós estamos aqui. E isso está sendo maravilhoso para mim. Eu não sei se está abençoando alguém, mas eu estou sendo abençoado, né? Eu estou sendo ricamente abençoado. A minha alma, meu espírito está se fortalecendo. Então, é isso que nós precisamos entender. Para caminhar com Deus, precisamos ter fé, é o primeiro ponto. Precisamos ser obedientes ao Senhor e precisamos ser obstinados. Nada pode nos parar, porque a única coisa que nos prendia eram os grilhões espirituais, eram as cadeias do mal. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, ele nos tornou o quê? Livres. Ele não nos tornou imunes, ele nos tornou livres. E a liberdade nos dá a condição de lutar. Entende?
Quando Israel sai da escravidão do Egito, que eles entram no deserto, eles não entendiam isso. Eles deixaram, o que Deus deu a ele foi o principal, a liberdade. Mas eles estavam amarrados em pequenas coisas. Eu quero comer. Eu quero beber água. É importante? É claro que é importante. Mas se você é um escravo, as demais coisas se tornam pequenas, porque você não tem liberdade. A liberdade é fundamental. Então, Jesus nos tornou livres. Agora, vamos guerrear. Porque agora nós temos condições de guerrear. Deus nos deu armas, Deus nos deu capacete, Deus nos deu escudo, Deus nos deu espada, Deus nos deu couraça, Deus nos deu sandália, Deus nos deu tudo para nós lutarmos. O problema é que as pessoas acham que Deus é aquele pai que mima filho, que pega o filhinho e bota debaixo de uma redoma de vidro e que ele vai cuidar, que você não vai sofrer nenhum dano, que você não vai ser atingido por nada. Não, não, não. Deus pega a gente, livra do pecado, arranca as correntes e diz, agora vai lutar. Está aqui as armas, está aqui a espada, está aqui o escudo, está aqui o capacete, está aqui a couraça, você está pronto. E eu estou aqui, ó. Na hora que eu ver que você vai perder, eu estou do seu lado. Eu estarei com você todos os dias. Né? É a promessa. Eu estarei com você todos os dias. Mas luta as tuas lutas. Vai sair dessa condição de filho tecno para filho ruios. Sai da condição de filho imaturo para filho maduro. Vai lutar. Vai amadurecer. Vai viver os teus enfrentamentos. Vão ter pequenas derrotas. Mas no final, você vai se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Porque Deus está procurando homens e mulheres maduros. Homens e mulheres que não vão estar ali, eu vou sair da igreja porque o pastor não me deu a paz do Senhor. Eu vou sair da igreja porque eu não estou tendo a oportunidade de louvar, porque eu não estou tendo, sei lá, a gente é muito melindroso, sabe? Nós somos, na nossa essência, pessoas muito melindrosas, porque isso faz parte também do nosso eu. Mas Deus está nos levando para um nível de embate tão grande para a gente enxergar que nós fomos chamados por Ele para guerrear. Sabe? Quando Deus se apresenta a Gideão, a palavra que Ele leva para Gideão é varão valoroso. Varão valoroso, homem valente. Né? Aí Gideão olha, cheio de problema, né? Cheio de dificuldade. O Senhor é contigo aí. Como o Senhor é comigo? Como é que o Senhor é com Israel? Olha a quantidade de problemas que nós estamos enfrentando, porque as pessoas sempre atribuem a presença ou a ausência de Deus com relação aos problemas. Se eu tenho muito problema, Deus não está comigo. Se eu tenho pouco problema, Deus está comigo. Nem sempre, querido. Nem sempre. Então, normalmente, Deus vai estar conosco no meio das nossas tribulações. Então, quando o Gideão ele olha, como é que Deus está conosco? Olha o que é de nós. Nós estamos aqui se escondendo em cavernas. Eu estou tendo que malhar trigo no lagar, né? E aí o anjo do Senhor se manifesta mais uma vez e diz, olha, Deus manda te dizer que você vai libertar Israel das mãos dos midianitas. Aí ele começou a perceber que o negócio era sério. Aí ele começa a ir para o processo inverso. Agora ele começa a querer ser o coitado. Não, mas eu sou o menor, a minha tribo é a menor, a minha família é a menor, e tudo é menor, e eu não sou nada, né? A gente começa a querer, como aquela criança que começa a se diminuir porque ela não quer assumir responsabilidade. Mas Deus está nos conduzindo, pastor, para um tempo. Eu creio que nós vamos viver um grande avivamento em Fortaleza, eu creio, sabe? E Deus está forjando homens de caráter, homens de personalidade, homens impetuosos, homens que não vão se prender a picuinha, homens que não são melindrosos, mas homens viris, homens valentes, que entendem o seu chamado, que compreendem a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, sabe? Que não andam por motivação, mas que andam por propósito. Deus está mandando, então eu vou, gemendo, chorando. É por isso que o salmista ele diz, aquele que leva a preciosa semente, ainda que chorando. Porque não importa se você está fazendo a obra sorrindo, o que importa é que você esteja fazendo. Então, aquele que leva a preciosa semente, ainda que chorando, voltará com certeza, com alegria, trazendo os seus molhos. Então, há uma recompensa para quem planta, há uma recompensa para quem trabalha, há uma recompensa para quem se dispõe a fazer a vontade de Deus, ainda que chorando. Ainda que, puxa vida, eu não estou motivado, eu não estou afim, mas Deus está mandando, eu tenho que ir. Então, é esse nível de maturidade que nós temos que alcançar, esse nível de maturidade que nós temos que chegar.
reconhecer qual é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? O pastor com certeza sabe o seu, eu sei o meu. Porque o propósito ele está acima de tudo, meu pastor. O propósito está acima de tudo, porque foi por causa do propósito que Deus idealizou o Senhor. Foi por causa do propósito que Deus me idealizou. Eu fico imaginando, antes da fundação dos tempos, minhas conjecturas meio loucas, né? Eu fico imaginando Deus pensando, rapaz, naquela geração ali dos anos 2020 a 2030, de 2000, sei lá, eu me converti em 2000, sei lá, quando foi 98, dessa geração aí de 2000 a 2040, eu preciso de uma pessoa com esse perfil, com essa característica, com essa personalidade. Aí fica pensando, cara, vou fazer o Henrique. Aí ele, gera o Henrique na estação, no tempo, na década certa, na geração certa, e aí eu vou nascer. Aí eu nasço, cresço, aí eu quero só trabalhar no mercantil, eu quero só viajar, eu quero só, né, curtir a vida, eu quero só, sabe? Aí Deus, ei menino, tudo, as demais coisas, beleza, você pode fazer, mas você tem um propósito, tem um porquê. Você foi gerado por um porquê, e você está fazendo tudo, menos o porquê. Quando Deus levanta Sansão, eu fico imaginando, Deus, cara, eu vou precisar libertar Israel nessa geração aqui. Israel vai estar subjugado sobre os filisteus, e eu preciso de um cara. E o cara vai ser um cara forte, um cara que vai, só um, para poder mostrar o meu poder, porque Deus sempre vai se refletir através da nossa vida. Nós vamos sempre refletir a glória de Deus. Então, quando Sansão demonstrava toda a sua força, os inimigos viam Deus nele, porque como é que pode? Uma pessoa, o Deus deles é muito forte, porque ele pega uma pessoa, transforma essa pessoa que é capaz de destruir todo um exército. Então Sansão tinha um propósito, vencer os filisteus. Ele fazia tudo, menos vencer filisteu. Ele namorava demais, ele carregava porta nos ombros, ele aparecia, ele fazia e acontecia. Era o popstar da época dele. Mas ele não fazia, não cumpria o propósito. Resultado, ficou cego, servindo de palhaço para os filisteus, né? Vivendo uma vida totalmente inversa daquilo que Deus projetou para a vida dele. E aí no final da vida é que ele cai em si, cara, eu fui projetado para matar filisteu. E aí ele se arrepende, pede ao Senhor, o Senhor devolve a força e ele mata mais filisteus naquele dia do que em toda a sua vida. Tudo bem, cumpriu em parte o seu chamado, mas não viveu o esplendor do que Deus tinha para a vida dele. Então o problema é que a gente pode chegar no final da nossa vida, olhar para trás e dizer, caramba, cara, eu fiz tudo, menos o meu propósito. E se eu não vivo o meu propósito, eu não vivo o esplendor daquilo que Deus tem na minha vida. Então é isso, pastor, sabe? Eu acho que eu já tomei tempo demais, mas resumidamente é isso. Precisamos caminhar com Jesus, ter fé, sermos obedientes e sermos obstinados. Pegar a nossa cruz, as nossas limitações, as nossas dificuldades, colocar sobre os nossos ombros todos os dias e viver cada dia, dia após dia, né? É por isso que a Bíblia diz, né? Viva cada dia, porque baixa cada dia o seu mal. Cada dia tem o seu próprio mal. Então vai vivendo dia após dia, vai vencendo cada dia. E no final de tudo, a gente vai olhar para trás, se Deus quiser, e vamos dizer como o apóstolo Paulo disse, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, né? Então essa é a palavra. Espero que tenha edificado a vida de alguém. Não sei nem que horas são, estou aqui perdido com relação ao horário. Mas é isso, pastor. Estou aqui à disposição. Mas que palavra poderosa, viu? Muito edificado, muito desafiado. Obrigado, Henrique. Show de bola. E eu vou lhe aperrear mesmo. Vou, de vez em quando, estar trazendo você de novo. Para nós é um privilégio grande, né? Ter você aqui. E, em nome de Jesus. Os irmãos lá da Refúgio, né? O Márcio, o Douglas, o Marclay. Gente que a Só gente bênçãos. são bênçãos de Deus, sabe? Homens eu admiro e respeito bastante. Olha, mano, muito, mas muito obrigado mesmo. Nós fomos muito edificados. Amém. Muito mesmo. Você falou o título dessa mensagem. Eu escapou da minha... Quando você começou, você disse, olha, você só pode falar para mim, porque eu vou salvar ela e vou colocar um título lá. O que você gostaria que eu colocasse como tema, né? Na verdade, eu não tinha nenhum tema, assim, eu só falei o seguinte, que é o caminho que nós... os fundamentos que nós precisamos ter para caminhar com Jesus, né? Aí,
Era isso que eu queria. Os fundamentos para uma caminhada com Cristo. Pode ser isso o tema, né? Amém? Eu vou então, colocar lá, vou salvar a live. É o fundamento para se andar com Cristo, né? Beleza. Muito, muito, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. Realmente fiquei maravilhado, encantado. Foi um prazer conhecer você. Eu creio que a minha turma aqui vão amar, né? Pedir para não ficar me aperreando aqui para trazer você mais vezes. E com certeza eu vou estar fazendo isso. Tá bom? Deus abençoe você. Amém. Obrigado por abrir mão do seu trabalho, da sua tarefa, que eu sei que não é pouca, para nos abençoar, nos honrar, né? Esse tempo aqui. Tá certo? Você é Amém. Estou à casado, Henrique? disposição. Oi? Você é casado? Eu sou casado, tenho 4 filhos, 2 netas. Rapaz, o cabé. Caramba, tu é novo desse jeito, já é vô, mano. Mas é só o rosto que é novo, não é tão novo, não. Já tenho 46 anos já. 46. Imagina eu que estou com 65, cara. Mas mesmo. Somos jovens, né? Somos jovens. Mas é engraçado exatamente isso, porque eu olhava para mim e dizia assim, rapaz, quando é que eu vou fazer 18 anos? Eu ficava doido pra fazer 18 anos para tirar carteira, para andar de carro e tal. Aí hoje, depois dos 18 é um tiro, viu? Vai embora ligeiro demais. Mas, meu amado, muito obrigado. Viu? Já digo, não, cara. Meu filho hoje está completando 23 anos, né? O meu filho homem mais velho, eu tenho uma filha mais velha, mas o meu filho homem mais velho está completando hoje 23 anos, é o Fábio Henrique. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua vida, seu bom dia. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Beijo no coração. Deus abençoe. Lembrando Amém. os amados irmãos lá na República. Tá certo, mando sim. Amém. Saindo aqui. A você que está na live aqui também, amados, eu quero agradecer de verdade. Deus abençoe você. Foi um tempo muito especial. Eu creio que vocês vão ser muito edificados. E aproveita, eu vou salvar, né? Se você quiser ouvir novamente, escute novamente. Deus falou no seu coração, escuta novamente. Tá bom? Vai ser muito bom. Eu vi que entraram pessoas, assim, não sei se são pela primeira vez ou a segunda, né? Mas deixa eu só falar. Todos os dias, de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã, tem esse tempo aqui na presença de Deus. A gente tem chamado de café da manhã com o pastor Josemar. Certo? E toda quarta-feira eu tento trazer alguém novo, né? Hoje eu trouxe aí o pastor Henrique. E, para a glória de Deus, foi uma bênção muito grande. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, vou estar trazendo mais alguém. E fico muito feliz. Minha boneca, primeira vez, amei. Volta sempre, filha. Volta, volta, volta. É um prazer muito grande muito grande mesmo, ter você aqui. Tá certo? Uma satisfação enorme. Tá bom? E outra coisa também que é muito importante Obrigada. Tá bom. Uma coisa que é muito importante também lembrar, se você entrar no Google e você colocar Josemar Viana Lima, vai aparecer para você as mídias sociais da qual eu estou, certo? No YouTube, no podcast, no Instagram, né? E, enfim, tá lá, tá. Hoje eu estava vendo, né? Eu não sei se são todas mensagens, mas eu acho que já deve estar chegando aí. Se já não tiver ultrapassado as 70, né? Eu acho que está por aí. Não sei. A última vez que eu falei com a Kelinha deve saber melhor que ela está aqui. Ela deve saber. Então, são mensagens, são reflexões e muito bom. Gigi, muito bom ter você aqui, viu, filho? Muito bom. Obrigado pelo convite, obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. De verdade, eu que agradeço. De todo o coração, todo o coração. Bom, fica na paz, Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus assim permitir. Beijo no coração. Amo vocês demais.
Café com Pastor, né, mano? É só colocar lá que você vai ser muito edificado.